Olá, bom dia, graça e paz. Sabrina Trombinha aqui, mais um dia para nós mergulharmos juntos na leitura da Palavra de Deus para mais uma LAB, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Todos os dias durante esse ano de 2025, nós temos um compromisso de estarmos aqui juntos, mergulhando na leitura da palavra de Deus durante todo esse ano, se assim o Senhor permitir, nós vamos estar aqui. Hoje eu acho que é o dia 106, a live 106 de 2025. Sejam todos bem-vindos. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, você está vendo a live gravada, eu quero convidar você a curtir, a se inscrever no canal, a compartilhar esse vídeo. Se você tá aqui no Instagram e você ainda não foi lá também se inscrever no meu canal, vai lá para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Amém? Bom dia, preciosas! Marcinha, outra Marcinha, Dona Neuza, glória a Deus. Vamos orar, meninas, então? Vocês que estão aqui comigo? Pai, muito obrigada por mais um dia, pelo teu amor derramado em nossos corações. Ah, Senhor Jesus, eu não sei como cada pessoa está, mas tu sabes. Tu conheces cada um de nós. E eu oro para que nesse tempo, nesse momento de devoção, nesse momento que estamos aqui totalmente dispostas e disponíveis a te ouvir, Senhor, que os nossos olhos espirituais se abram, que o nosso ouvido se abra, para que a gente possa ouvir a direção que tu tens para as nossas vidas. Que nós possamos entender e compreender a largura, a altura, a profundidade do teu amor que é tão imenso para com as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai, por sabedoria e discernimento sobre as nossas vidas. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, envia, por favor, por gentileza, quero pedir para vocês, porque o Instagram não está avisando e muitas pessoas não estão conseguindo entrar na live porque está demorando muito o Instagram avisar que a gente está ao vivo. Então, encaminha aí para as amigas, tá? Para que eles possam vir para cá para a live junto com a gente, amém? Então, vamos dar sequência aqui, nós estamos em Juízes, e a gente vai hoje pro capítulo 9. Juízes, capítulo 9. Amém? Ontem a gente leu, a gente deu sequência, né, na história de Gideão, e a gente viu, né, que Deus chegou dando uma bronca em Gideão, e depois Gideão se via o menor da sua tribo, e com a ajuda de Deus, com um exército muito pequeno, apenas com trombeta e com aqueles vasos com tochas dentro, eles colocaram para correr milhares, né? Muitas pessoas mataram, eu acho que mataram 21 mil, né? Homens, e 15 mil fugiu, uma coisa assim, né? E depois a gente viu então que o povo queria que ele se tornasse rei, mas ele disse, não, o rei de vocês é o Senhor. Ele, por fim, acabou pegando as argolas ali e fazendo um objeto que as pessoas passaram a adorar aquele objeto, e isso foi muito ruim. E que também ele casou com muitas mulheres e teve 70 filhos. E agora a gente vai dar sequência na leitura, conhecendo a história da família de Gideão, como que vai ser daqui para frente. Então vamos lá. Deixa eu fixar aqui que não fixou. Juízes, capítulo 9. Abimeleque governa sobre Siquém. Abimeleque é filho de Gideão. A gente leu aqui no verso 31, ó. Também teve uma concubina em Siquém, que deu à luz um filho seu, a quem ele chamou de Abimeleque. Agora, verso 1 do capítulo 9. Certo dia, Abimeleque, filho de Gideão, foi a Siquém visitar os irmãos de sua mãe e disse a eles e aos demais membros de seu clã materno: perguntem aos líderes de Siquém se preferem ser governados por todos os 70 filhos de Gideão ou por um só homem.
E lembrem-se de que eu sou da mesma carne e do mesmo sangue de vocês. Então, os tios de Abimeleque transmitiram sua mensagem a todos os líderes de Siquém, que depois de ouvirem a proposta, decidiram em favor de Abimeleque, pois era parente deles. Deram-lhe 70 moedas de prata do templo de Baal-Berite, que ele usou para contratar indivíduos desocupados e desordeiros que concordaram em segui-lo. Ele foi à casa de seu pai em Ofra e ali, sobre uma pedra, matou todos os seus 70 meios-irmãos. Meu Deus. Os filhos de Gideão, exceto Jotão, o filho mais novo, que fugiu e se escondeu. Marca isso aí, gente. Exceto Jotão, filho mais novo que fugiu e se escondeu. Então, os líderes de Siquém e Bet-Milo convocaram uma reunião debaixo do carvalho perto da coluna em Siquém e proclamaram Abimeleque rei. Verso 7. A parábola de Jotão. Olha só que incrível isso. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou: Ouçam-me, cidadãos de Siquém. Ouçam-me se querem que Deus os ouça. Certa vez, as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram à oliveira: Seja nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: Devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e às pessoas só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Verso 10. Então disseram à figueira: Seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: Devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Verso 12. Então disseram à videira: Seja nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse: Devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? O Heitor tá falando aqui junto comigo. Sabe de cor, né, filha, essa parábola? Verso 14. Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: Seja nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: Se querem mesmo ungir-me seu rei, venham abrigar-se à minha sombra, senão que saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. Uau! Gente, essa parábola aqui, para quem é liderança, né, de igreja ou de qualquer lugar que você lidera, até como pai e mãe, você, né, que é pai e mãe, você lidera um pequeno rebanho, né? Você lidera a sua casa e seus filhos. É sensacional refletir nessa parábola aqui, para a gente identificar que tipo de líder a gente é e o tipo de líder que a gente não deve ser, que é o espinheiro, né? O espinheiro, ela é uma árvore alta, só que quando ele pega fogo, ele incendeia tudo à sua volta, né? Aí, verso 16. Jotão prosseguiu: Será que vocês de fato agiram de forma honrada e íntegra ao proclamar Abimeleque seu rei? Será que foram justos com Gideão e seus descendentes? Vocês o trataram como ele merece, tendo em vista tudo o que realizou? Meu pai lutou por vocês
e arriscou a vida para libertá-los dos midianitas. Mas hoje, vocês se rebelaram contra ele e seus descendentes e mataram seus 70 filhos sobre uma pedra. Escolheram Abimeleque, filho da escrava dele, para ser rei, só porque ele é seu parente. Meu Deus! Se hoje agiram de forma honrada e íntegra com Gideão e seus descendentes, então que sejam felizes com Abimeleque, e ele seja feliz com vocês. Mas, se não o fizeram, então que saia fogo de Abimeleque e queime os líderes de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos líderes de Siquém e Bet-Milo e queime Abimeleque. Então Jotão fugiu e foi morar em Beer, pois tinha medo de seu irmão Abimeleque. Verso 22. Siquém se rebela contra Abimeleque. Jotão aqui declarou uma profecia, né? Ele declarou algo aqui que deveria acontecer mediante aquela escolha que o povo fez. Verso 22. Depois que Abimeleque havia governado Israel por 3 anos, Deus enviou um espírito que gerou discórdia entre Abimeleque e os líderes de Siquém que se rebelaram. Foi um castigo para Abimeleque por ele ter assassinado os 70 filhos de Gideão e para os líderes de Siquém por terem apoiado Abimeleque no assassinato de seus irmãos. Os líderes de Siquém prepararam uma emboscada para Abimeleque no alto dos montes e assaltavam todos os que passavam por ali. Contudo, alguém alertou Abimeleque sobre essa conspiração. Nessa época, Gaal, filho de Ebed, se mudou para Siquém com seus irmãos e ganhou a confiança dos líderes da cidade. Depois de irem ao campo, colherem as uvas e pisarem nelas, realizaram uma festa da colheita no templo do deus local. Foi servido vinho à vontade e todos começaram a amaldiçoar Abimeleque. Quem é Abimeleque? Disse em alta voz Gaal, filho de Ebed. Se não é um verdadeiro filho de Siquém, por que devemos servi-lo? É apenas filho de Gideão, e esse Zebul é apenas seu ajudante. Sirvam aos verdadeiros filhos de Amor, o fundador de Siquém. Por que devemos servir Abimeleque? Se eu tivesse no comando, me livraria de Abimeleque. Diria a ele: convoque seus soldados e venha lutar. Mas, quando Zebul, que governava a cidade, tomou conhecimento das palavras de Gaal, ficou furioso. Enviou mensageiros a Abimeleque em Arumá para lhe dizer: Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos se mudaram para Siquém e estão instigando a cidade a se rebelar contra você. Venha de noite com seu exército e esconda-se nos campos. Pela manhã, assim que o sol nascer, ataque a cidade. Quando Gaal e aqueles que o acompanhavam saírem para lutar contra você, faça com eles o que desejar. Então, Abimeleque e todos os seus homens saíram de noite, dividiram-se em 4 grupos e armaram uma emboscada ao redor de Siquém. Gaal, filho de Ebed, estava à porta da cidade quando Abimeleque e seu exército saíram de seus esconderijos. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: olhe, há pessoas descendo do alto das colinas. Zebul respondeu: são apenas as sombras dos montes que se parecem com homens. Mas Gaal insistiu: não, são pessoas descendo das colinas.
e outro grupo vem pela estrada que passa pelo carvalho dos adivinhos. Zebul se voltou para ele e perguntou: onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você que disse quem é Abimeleque e por que deveríamos servi-lo? Os homens dos quais você zombou estão logo ali, do lado de fora da cidade. Saia e lute contra eles. Verso 39. Então, Gaal marchou à frente dos líderes de Siquém para a batalha contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal e muitos homens de Siquém foram feridos e caíram pelo caminho, enquanto recuavam até o portão da cidade. Abimeleque voltou a Arumá e Zebul expulsou Gaal e seus irmãos de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu para guerrear nos campos. Abimeleque soube disso, dividiu seus homens em 3 grupos e armou emboscadas nos campos. Quando Abimeleque viu o povo sair da cidade, ele e seus homens saíram de seus esconderijos e atacaram. Abimeleque e seu grupo tomaram de assalto o portão da cidade para impedir que os homens de Siquém voltassem para dentro. Enquanto isso, os outros 2 grupos atacaram e mataram aqueles que estavam nos campos. A batalha durou o dia inteiro. Por fim, Abimeleque tomou Siquém e matou seus habitantes. Depois, destruiu a cidade e espalhou sal em todo o solo. Ao tomarem conhecimento do que havia acontecido, os líderes que viviam na terra de Siquém correram e se esconderam na fortaleza do templo de Baal-Berite. Quando alguém informou Abimeleque de que esses habitantes estavam reunidos ali, ele levou seu exército ao monte Zalmon, pegou um machado, cortou alguns galhos de árvores e os pôs sobre os ombros. Rápido! Façam como eu, disse a seus homens. Assim, cada um cortou alguns galhos e fez como Abimeleque. Então, amontoaram os galhos junto às paredes do templo e puseram fogo. Todos que viviam na torre de Siquém morreram, cerca de 1000 homens e mulheres. Em seguida, Abimeleque atacou a cidade de Tebes e a conquistou. No meio da cidade, porém, havia uma torre forte e toda a população, homens e mulheres, fugiu para lá. Trancaram-se por dentro e subiram até o terraço. Abimeleque foi até a torre e a atacou. Mas quando se preparava para incendiar a entrada da torre, uma mulher que estava no terraço jogou na cabeça de Abimeleque uma pedra de moinho que rachou seu crânio. Sem demora, ele disse a seu jovem escudeiro: tire a espada e mate-me. Assim ninguém dirá que uma mulher matou Abimeleque. O jovem o atravessou com a sua espada e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, debandaram e voltaram para casa. Desse modo, Deus castigou Abimeleque pelo mal que ele havia feito a seu pai, matando os 70 irmãos. Deus também castigou os homens de Siquém por toda a sua maldade. Assim, cumpriu-se a maldição de Jotão, filho de Gideão. Uau! Que história, hein? Abimeleque, ele se fez rei sobre as pessoas, ele queria governar. Isso aqui é o tipo de pessoas que mata outras pessoas para conquistar a qualquer custo o que ela deseja. Mas tudo aquilo que a gente faz se volta contra a gente. Né? Lá em Gálatas vai dizer que de Deus não se zomba. Aquilo que a gente semeia é aquilo que a gente colhe. Então, se você semear morte, intriga, confusão, é isso que você vai colher. É isso. E essa história aqui, meu Deus, não tem como não ser mais claro do que isso aqui. Não precisa nem de comentário. É só ler e entender.
Amém? Vamos ler mais um capítulo? Capítulo 10. Juízes, capítulo 10. Vocês conheciam, gente, essa história da família de Gideão, de Abimeleque, de Jotão? Conheciam ou não? Depois vocês me contem nos comentários aqui no YouTube. O que essa live vai lá pro YouTube. Então você conta aqui no comentário se você conhecia e o que Deus falou para você a respeito disso. Amém? Vamos lá. Capítulo 10. Tolá se torna juiz de Israel. Não conheciam? Interessante, né, gente? Verso 1. Depois da morte de Abimeleque, Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, foi o próximo libertador de Israel. Era da tribo de Issacar, mas morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel por 23 anos. Quando morreu, foi sepultado em Samir. Aqui a gente viu mais um juiz que foi levantado, mas que não tem muitos registros da época, assim como a gente viu um outro juiz aqui, antes de Débora, né, que era Sagar, que foi apenas um versículo, lá em Juízes 3:31. Aqui a gente viu mais outro juiz, que é Tolá. Agora, verso 3. Jair se torna juiz de Israel. Depois que Tolá morreu, Jair de Gileade julgou Israel por 22 anos. Seus 30 filhos montavam 30 jumentos e possuíam na terra de Gileade 30 cidades que até hoje são chamadas de cidade de Jair. Quando morreu, foi sepultado em Camon. Mais um juiz que teve uma, né, não tem registros, né, desse tempo que ele governou. Agora verso 6. Os amonitas oprimem Israel. Mais uma vez, vou até riscar aqui. Mais uma vez, o que o povo fez mais uma vez, gente? O refrão desse livro de Juízes qual é? Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O que é o mal que eles fizeram aos olhos do Senhor? Serviram às imagens de Baal e Astarote e aos deuses da Síria, de Sidom, Moabe, Amon e da Filístia. Abandonaram o Senhor e deixaram de servi-lo. Então, a ira do Senhor, verso 7, se acendeu contra Israel e ele os entregou na mão dos filisteus e dos amonitas, que começaram a oprimi-los cruelmente naquele mesmo ano. Durante 18 anos, 18 anos, oprimiram todos os israelitas a leste do Jordão, na terra dos amorreus, isto é, Gileade. Os amonitas também atravessaram para o lado oeste do Jordão e atacaram as tribos de Judá, Benjamim e Efraim. Os israelitas ficaram muito angustiados e, por fim, pediram socorro ao Senhor. Pecamos contra ti, disseram, pois abandonamos nosso Deus e servimos as imagens de Baal. O Senhor respondeu, acaso não os livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas e dos amonitas? Quando eles os oprimiram, vocês me pediram socorro e eu os livrei. E, no entanto, vocês me abandonaram e serviram a outros deuses. Por isso não os livrei mais. Vão e clamem aos deuses
que vocês escolheram, que eles os livrem neste momento de angústia. Ai, olha só, gente, sensacional. Sensacional. Vou até ler de novo. Olha só. No verso 13. No entanto, vocês me abandonaram e serviram a outros deuses. Por isso não os livrei mais. Por isso não os livrei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem neste momento de angústia. Gente, a Bíblia é sensacional. Verso 15. Mas os israelitas suplicaram ao Senhor: sim, pecamos. Castiga-nos como te parecer melhor, mas livra-nos de nossos inimigos. Então, eles se desfizeram dos deuses estrangeiros e serviram ao Senhor. E ele teve compaixão deles por causa de seu sofrimento. Uau, olha só que interessante. Deus falou aqui que não ia ajudar eles, né? Mas eles reconhecem o pecado deles. Eles dizem: sim, nós pecamos. Castiga-nos, mas livra-nos do inimigo. E aí eles tiveram uma atitude. Eles não ficaram só chorando e, né, se lamentando. Eles tiveram uma atitude, olha só. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros e serviram ao Senhor. Porque o que comove Deus não é choro. Ai, olha isso, olha aqui. Não é choro. É fé, é atitude. A fé sem obras é morta. Então, quando a gente crê, a gente precisa ter uma ação correspondente. E olha só o que aconteceu. E ele teve compaixão. Deus é maravilhoso demais, gente. Ele teve compaixão deles por causa de seu sofrimento. Quando os exércitos de Amon foram convocados para guerrear e acamparam em Gileade, os israelitas se reuniram e acamparam em Mispá. Os líderes de Gileade disseram uns aos outros: o primeiro que atacar os amonitas governará todo o povo de Gileade. Amém? Até aí, amanhã a gente dá sequência no capítulo 11, porque aí a gente vai entrar na história de um novo juiz, que é Jefté. E aqui tem uma história difícil. Então vamos deixar para amanhã, já deu o nosso horário, né, gente? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo privilégio que temos de acessar esse conhecimento, Pai, direto da fonte das escrituras sagradas, que é a tua palavra, que é Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Pai, que nós venhamos meditar, passar o nosso dia remoendo, meditando nessa palavra, e que o Espírito Santo ministre aos nossos corações. Que nós venhamos avaliar, Senhor, as nossas condutas, a nossa liderança, a nossa posição diante das pessoas. Que nós não venhamos ser como Abimeleque, mas que nós venhamos, Senhor Deus, ser como Jesus. Não que impõe, que vem impor sobre o outro, mas que se abaixa, que se humilha, que se faz como servo, assim como Jesus. Que o Senhor guarde a nossa mente e o nosso coração, os nossos pensamentos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Deus é maravilhoso quando tomamos posição. Verdade, dona Lídia? É isso mesmo. Um beijo no coração de vocês. Eu vou baixar agora o quanto antes essa live para ir lá pro YouTube. E depois, se você não assistiu, porque eu vi que chegou pessoas aí que perderam o início dessa live, perderam a parábola de Jotão, que não ouviram essa parte
Depois vocês vão lá no YouTube assistir, porque é muito importante. Beijo, tchau, Deus abençoe. Amanhã, se Ele permitir, nós estaremos aqui novamente.